Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. O processo de canalização requer que meu parceiro dê um passo para o lado. E se vocês ouviram as várias canalizações que ele torna disponível, há sempre algo lá que talvez você não tenha estado consciente. Há um espaço, um silêncio entre minha saudação e minhas primeiras palavras. E neste silêncio há um processo pelo qual passa meu parceiro que ele aprendeu a fazer, onde ele dá um passo para o lado e fecha a porta para tudo que ele é. As canalizações não demoram muito tempo porque ele não pode sustentar o que ele já explicou para alguns. Ele está ouvindo assim como vocês. Mas depois de um tempo, por sobrevivência, ele precisa voltar. Nós honramos isto, mesmo nesta mensagem e no tempo, a duração dela. E é uma mensagem importante. Isso é para todos, para agora. É importante devido ao que está acontecendo no planeta. Meus queridos, eu darei a vocês o título. Não se desesperem. O que é mais ofensivo para aqueles que amam Deus e sentem a presença de Deus, compreendem os princípios da vida? O que é mais ofensivo para você? Está acontecendo no planeta. Qual é a pior coisa? A desconexão entre você e Deus. O que seria uma única palavra? O medo. Se você se tornar medroso, minha querida família, então o lado negro vence. Eu quero levar você através de alguns conceitos do medo. E neste processo eu poderei tocar cada coração aqui. Vocês passaram por um ano de recalibração, entrando nesse ano até mesmo até os primeiros 6 meses com a energia mais baixa do que vocês desejavam, apenas para chegar face a face com coisas que vocês não compreendem. Eu dei a vocês uma dica disto. Eu dei uma predição e vocês podem encontrá-la. Que haveria uma guerra no Oriente Médio nesta época. E há. Não é por acaso que as coisas que estão acontecendo neste momento no planeta não são um acaso. E eu passarei por algumas delas em um momento, mas primeiro eu quero falar pessoalmente. Meus queridos, por 25 anos, nós temos dito a vocês que havia um potencial de mudança planetária. As predições que foram feitas sobre o seu extermínio eram reais na época em que foram dadas. Todas elas. Porque era para aí que vocês estavam indo. Algumas das mentes esotéricas mais refinadas do planeta deram a vocês informações preenchidas de medo sobre o que estaria sobre vocês. E no momento que eles deram aquelas predições, elas eram acuradas. E a maioria delas antes de 1987. Depois da convergência harmônica, depois que as coisas começaram a mudar e aquilo que nós chamaremos a bola de neve começou a rodar e nós vimos os potenciais,
Eu cheguei em 1989. As mensagens eram simples naquela época. Era para vocês se prepararem, para estarem alertas. Eu disse para vocês deixarem seu karma. Eu disse para se prepararem para assumir o seu poder. Disse que o planeta não entraria em destruição, não haveria Armagedon, não haveria Terceira Guerra Mundial. E agora vocês estão aqui. Mas, exatamente quando você pensava, talvez, que aquele jardim de rosas no qual você gostaria de andar não está disponível, ele ainda não está aqui. Apenas como vocês pensavam que as coisas começariam a mudar, que vocês veriam uma consciência mais elevada, de beleza, amor pela vida, compreensão, tolerância. Vocês não têm nada disto. Vocês não esperavam isto. E eu direi sobre isto em um minuto. Quais são os maiores medos que trabalhadores da luz e velhas almas têm? Número 1, vamos chamar o que ele é mudança. Vocês não querem mudanças. E no entanto eu disse que esta é a forma como será. Esta é uma revisão. Nunca retornará para onde estava. Não há mais normal, nós já dissemos isto. Por que você o teme? E a sua resposta agora, e eu posso ouvi-lo, retornando para mim dizendo, porque a mudança é ruim. Porque o que nós estamos vendo não é aquilo que nós esperávamos. Dê-nos boas mudanças e não más mudanças. Vocês temem, porque vocês não compreendem. Não se desesperem. Os tipos de mudanças que precisarão acontecer para a humanidade, para que ela possa ter paz na Terra, para que possa haver uma mudança na natureza humana, demorarão um tempo. E nós já dissemos várias vezes, vocês plantaram as sementes da luz. Não desperte na próxima manhã, batendo o seu pé, esperando que ela cresça imediatamente, porque ela não vai crescer tão rápido assim. Quanto tempo antes de uma semente brotar? Depois que você planta, demora um tempo. E vocês já estão reclamando disso, não é? O fato de não estar aqui. Vocês não esperavam isso. Nós plantamos sementes e recebemos tempestades. E isso os faz temer. Vocês fizeram certo? Você não fez corretamente? Você perdeu alguma coisa ao longo do caminho? Não se desespere. Você não perdeu nada. Nenhuma coisa. Mas eu preciso que você preste atenção. Quando você plantou as sementes da luz, vocês fizeram uma afirmação para o lado negro. Que a velha energia neste planeta estava sendo desafiada. Vocês passaram do marcador. O bamboleio da Terra continua. A precessão dos equinócios terminou e vocês ainda estão aqui. E meus queridos, esta foi a predição dos antigos, que se isto ocorresse, vocês plantariam aquelas sementes neste planeta, sementes de luz, e começaria uma suavização da Terra, da consciência, da percepção, da gentileza, do amor, e tudo que eu acabei de mencionar vai de encontro àqueles que querem raiva e o mal. E eles podem senti-lo, e eles sabem quem vocês são. Não em 3 dimensões, mas energeticamente, vocês lançaram um desafio. Acompanhando toda esta mudança, estão os temas de recalibrações que alguns de vocês têm. Nós devemos observar alguns deles agora. Por que a sua saúde deveria sofrer durante uma época de mudança espiritual? Você não esperaria cura? Ao invés de problemas?
Bem, este é o ser humano que simplesmente sentiu que ele deve manter as velhas ferramentas e mover-se para as novas energias e tudo estará bem, sem compreender que as velhas ferramentas não vão mais funcionar. A recalibração do seu DNA, de sua consciência, seu próprio quociente de saúde virá com alguns problemas. Alguns de vocês tiveram questões de saúde metafóricas. Não foi o que estava errado com seu corpo, mas o que significava. Vocês tiveram problemas com seus ouvidos, com seus olhos, alguns de seus órgãos, todos eles significam outras coisas. Qual foi a lição? Qual é a lição? Olhe dentro disto, meus queridos, pois a recalibração de você e de sua saúde traz medo se você não compreender. Você tem medo, você pensa, o que eu fiz de errado? Será que o mal está ganhando no planeta? Há algo chegando até mim que eu não esperava, por que eu deveria ter problemas de saúde? Alguma vez eu já disse a vocês o que causa o resfriado comum? A propósito, o que vocês jamais nunca curarão. Isto é ser humano. Um resfriado comum é uma recalibração do quociente de saúde celular. Vocês precisam ter um pouco disso para poder estimular aquelas partes do seu corpo que combatem as doenças e resfriados, tudo. Tudo está envolvido nisto. Vocês continuarão a ter isto. Eu desafio vocês, da próxima vez que vocês tiverem um resfriado, digam, obrigado Deus por meu resfriado. Alguns de vocês sabem que estou correto. Alguns de vocês dirão, isso não pode estar certo porque eu tenho um resfriado por ano e meu amigo tem 5. Então como você pode justificar isto, Cryon? Não há justificação. Você compreende que vocês são pessoas diferentes? Você compreende que seus processos são diferentes, seus corpos biológicos são diferentes? É simples. Algumas pessoas demoram mais tempo, outras não. Isto é o que está acontecendo com a sua saúde. Não se surpreenda se vocês carregarem um pouco de tintura de seus problemas de saúde pelo resto da sua vida. Assim, apenas como um lembrete daquilo pelo que você passou para chegar até onde você está. Este é o corpo que faz isso, é o espírito que faz isso. Vocês não fizeram nada de errado. Não se desesperem. Então há aqueles, os curadores, os intuitivos, os canalizadores, que saíram do seu centro e perderam a conexão. Talvez não inteiramente, mas o suficiente, de forma que eles não querem mais fazê-lo. Eles estão com medo de que eles tenham perdido a conexão. O medo está lá e eles estão perguntando-se, o que eu fiz de errado? Porque agora, alguns estão no ápice de sua carreira. O trabalho está mais elevado do que jamais esteve antes. E eles percebem que eles estão um pouco fora do centro, em comparação com o que eles estiveram antes. E isso não é aceitável para eles. Não há nada como estar no centro, não é? Quando você se joga no seu centro curador, você sabe exatamente o que fazer. Canalizador, você sabe o que fazer. Intuitivo, você sabe o que fazer. Ele vem e flui de forma tão suave, tão bela. E os resultados são espetaculares. E aqueles que vêm ver vocês, eles são ajudados e curados. E vocês podem finalizar o dia e dizer para si mesmo, fiz um bom trabalho. E quando esta comunicação começa a ser diminuída, mesmo um pouco, é estranho e vocês têm medo e isso machuca o seu coração, porque você se pergunta por que Deus abandonou você e tirou algo tão bom de você, tão belo. E eu quero dizer a você, ouça, não se desespere. Não apenas retornará, mas se você permanecer fora do medo e se relaxar, retornará
duplicado. Esta é a recalibração, demora um tempo. Todas as células em seu corpo precisam ser mudadas durante um período de tempo. Rejuvenescimento regular do corpo, esses processos estão envolvidos para que a nova consciência seja imbuída em um corpo de velha energia. Curador, intuitivo, canalizador, vocês não perderam nada. Eu quero que vocês se sentem e desafio vocês. Obrigado, Espírito, por aquilo que eu estou passando. Obrigado, Espírito, por aquilo que eu estou passando. Obrigado, Espírito, por aquilo que eu estou passando. Este é o oposto do medo. É fé. É o trabalhador da luz que sabe melhor, porque ele passou pelas experiências, ele tem a sabedoria, ele não será enganado em pensar que eles perderam isto. E falar sobre perder isto, o outro medo, aqueles que estão questionando seus sistemas de crença e sua fé inteiramente. Muitas coisas aconteceram comigo, coisas más, Cryon. Eu costumava ouvir suas palavras e sentia tão confortável, e hoje eu ouço suas palavras e elas caem no chão. Eu não posso sentir mais nada. Estou questionando se eu fiz as coisas corretas. Será que eu passei todos esses anos como um tolo, pensando que essas coisas estavam acuradas e verdadeiras? Alguns de vocês dirão, a igreja não tinha nada para mim, e você agora também não tem. E eu estou aqui e me sinto só. Eu tenho uma mensagem para você. Não se desespere. Espere até que aquelas sementes começam a brotar. E elas conhecerão você, e você as conhecerá. E elas olharão para você e dirão, obrigado por sua paciência. Querido, pegue minha mão novamente. Você pode nos dar isto? O processo demora um tempo. Você pode passar por ele sem se desmoronar emocionalmente, ou questionar a você mesmo, ou entrar no giro do drama. Não se desespere. Agarre-se a tudo que você puder. Lembre-se como era se você precisar disto. E eu direi a você, isto tudo retornará. Quanto tempo demorará é individual. Quantos resfriados você tem por ano é individual. Não há nenhuma solução única para todas as questões e nunca haverá. E portanto, muito disso é você e o seu processo em permanecer fora do medo. E então, apenas quando você pensava que tudo estava melhorando, o Oriente Médio irrompe. Vamos falar sobre isto. Eu quero falar sobre isso de várias formas. A primeira coisa é, lembre-se de que eu disse a você que isto aconteceria. Milhares de anos de ódio treinado não ruirá simplesmente porque vocês passaram da precisão dos equinócios. Culturas que nunca se deram bem e ensinaram suas crianças quem eram os inimigos, não irão de repente se tornarem gentis e amorosas com relação àqueles que são seus antigos inimigos. Isto pode levar gerações de sabedoria para poder finalmente se estabelecer. Mas neste momento, eu quero que você veja o que está acontecendo para que você possa compreender. Ouça. Em 3 dimensões, quando vocês têm um campeonato de futebol, vocês passam por um processo de decidir quem é o melhor time, não é?
E quando eles finalmente se reúnem, eles são os melhores dos melhores, não são? E eles se reúnem em uma batalha final que será difícil para ambos, porque eles estão combatendo aqueles que treinaram mais. Velha alma, eu quero que você conheça os novos que estão no planeta, que querem destruir tudo que é a luz. E vocês sabem para quem estou falando. De repente eles aparecem. E eles aparecem feios. Eles aparecem com financiamento contra todas as probabilidades. Eles são fortes. Não se desesperem, porque a luz vencerá. E aqueles que promovem ódio, intolerância e falta de respeito pela vida não podem sobreviver em um planeta que deseja o oposto. E eles não vencerão. Mas vocês precisarão observar conforme isso se desenvolve. Vocês precisarão observar o campeonato. Trabalhador da luz, a pior coisa que você pode imaginar é ter o lado negro emergir a um ponto onde você tem que ver isto na televisão, onde você tem que visualizar por si mesmo, porque vocês são empáticos, todos vocês, e isso faz com que vocês queiram desistir. Eu estive onde vocês estão porque eu vivo com vocês, eu vejo as lágrimas, eu sinto as emoções. Deus, isso realmente precisa acontecer? E a resposta é sim. Tem que ser porque vocês passaram este marcador e vocês não podem manter as coisas as mesmas. Decisões de luz e escuridão precisam ser feitas finalmente neste planeta. Vocês não podem ter grupos de assassinos no meio daqueles no planeta que tudo o que querem é a luz. Será que eu disse isso forte o bastante? Não se desesperem. E portanto, o campeonato está aí. E se você perder para o medo em qualquer uma daquelas áreas que eu dei a vocês, eu quero dizer, vocês estão dando munição para o outro lado. Se vocês vão vencer este campeonato, e vocês vencerão, vocês precisam permanecer fora do medo. Vocês precisam resistir às flechas emocionais que penetram seu coração quando vocês veem vidas sendo tiradas, inocentes sendo mortos. O Oriente Médio está despertando para si mesmo. Não apenas os problemas no Iraque, não apenas o Egito, não apenas Israel, toda a área. Vocês nem mesmo ouviram ainda sobre o Irã. E todos eles passarão por seus processos. O que a Terra fará? Eles deixarão que isso seja conhecido, o que a maioria das pessoas nesse planeta realmente quer. No passado, eles simplesmente ignoraram o Oriente Médio. Eles podem fazer o que quiserem. Eu acho que vocês perceberão desta vez, é diferente. Nós vemos a bola de neve girando. A bola de neve é uma metáfora para uma consciência, um pensamento de consciência mais elevado para a maioria da humanidade deste planeta. E os jovens estão na linha de frente da bola de neve. Eles serão aqueles que objetarão em primeiro lugar. Eles serão aqueles que não seguirão as instruções de seus líderes, instruções de ódio e guerra. Eles serão aqueles que irão alimentar a paz na terra. Trabalhador da luz é o seu trabalho. Se assegurar de que aquelas sementes que você plantou cresçam. E elas não crescerão em um campo de medo. Não se desespere. Será que essa mensagem poderia ser mais clara sobre aquilo que você deveria fazer?
Quando eu fechar esta mensagem, eu quero que você permaneça em seus assentos por um instante e contemplem isso que eu acabei de dizer. E então eu quero que vocês se despeçam quando desejarem. Não é necessário permanecer em silêncio. É simplesmente que eu quero que você termine esta reunião de sua própria forma. E talvez será com uma mensagem que vocês têm para vocês mesmos do outro lado. Talvez seja uma mensagem que você tenha para células em seu corpo. Talvez seja uma afirmação. Talvez seja apenas silêncio. Não muito tempo. Apenas o bastante para reconhecer para o Espírito que você ouviu o que eu disse hoje. Querido Espírito, eu não terei medo. Me ajude a me lembrar disso. Eu lembrarei minha magnificência, querido Deus. Me ajude a manter os campos e as sementes da luz limpas de contaminação, do medo, da dúvida, da preocupação, para que elas possam crescer fortes. E o resultado será luz neste planeta, paz na Terra. A comunidade do Espírito, a reunião e não a separação, onde os inimigos eventualmente poderão olhar-se uns para os outros e sobreviver ao lado um do outro com a compreensão e tolerância, e eventualmente eles crescerão para a normalidade. E deixe que eu seja aquele que plantará a semente para isto. Este será um bom começo. Pense sobre essas coisas, pois elas representam a verdade hoje. E assim é.